pessoas, tudo bem com vocês? Eu já falei aqui no canal da diferença de expectativa quando adaptam uma obra, né? Vai do livro pra filme ou pra série, de um jogo. Mas eu vou confessar que The Last of Us tá sendo um laboratório pra mim, que eu tô tendo uma experiência dos dois lados da moeda. Do lado que já conhecia parte da obra, de uma parte que não conhecia parte da obra. Porque eu joguei o primeiro jogo, né, The Last of Us, então quando eu vi a adaptação, eu tinha algumas expectativas. Você encara de uma forma um pouco diferente. Mas eu não joguei The Last of Us Parte 2. Matem ele! Matem! Eu não faço ideia. Então, assim, tá sendo tudo novidade pra mim. O spoiler principal já tinha tomado, mas enfim. E eu confesso que tá sendo uma experiência, no mínimo, diferente. Diferente, não sei se é a palavra certa, eu diria boa. Tá sendo uma experiência boa. Não sei se é porque o episódio que eu acabei de ver o segundo episódio da segunda temporada. É impressão minha, é um dos melhores episódios que a gente já viu. Eu achei um absurdo. Você é doido? Eu só vi, por enquanto, 2 episódios. Eu sei que no momento que vocês estão vendo esse vídeo aqui, já rolou o terceiro. Mas eu quero dar a minha visão de quem não jogou. O que eu tô enxergando? Porque tem gente assim, caraca, o que ele deve estar achando que vai acontecer? Eu que já joguei e sei. Vou passar a minha impressão, vou passar o que eu acho que vai acontecer. E eu vou dizer que, ao mesmo tempo que eu entendo a galera que não gostou da parte 2, e agora eu entendo, pelo menos parte, né? Eu acho que dá pra discutir bem mais esse lance de adaptação. A diferença que tem você num jogo controlar um personagem e na série você só tá ali assistindo tudo acontecer na tela. Vou falar disso daí tudo depois da vinheta. Antes de mais nada, caso você se pergunte, por que você não jogou a parte 2 de Last of Us, Gaveta? Porque esse jogo me faz mal. Eu já falei isso assim, quando a coisa, ela me causa um mal-estar tão grande, eu fico tão nervoso, perde-se o propósito. Eu falei, cara, pra que eu estou fazendo isso? Eu lembro que eu senti isso com Walking Dead, também zumbi. Eu ficava tão nervoso com Walking Dead, eu tava na segunda temporada, assim, eu falei, cara, eu tô mal, acaba o episódio, eu fico nervoso. Eu falei, pra que eu fico tão nervoso? Pra que isso? Assim, vale a pena? Às vezes não, sabe? O primeiro jogo, ele é brilhante, The Last of Us, brilhante. Mas eu fiquei nervoso, muito. Tiveram momentos que eu mal consegui jogar. Aí eu já estou falando da principal diferença em relação à dinâmica narrativa do jogo pra série, que é o fato de você poder controlar. Ah, mas daí faz... Não, isso daí é fundamental pra gente entender. Pra mim, o jogo foi infinitamente mais difícil de lidar com ele, justamente porque você controla. Você aumenta muito a imersão jogando, né? Cara, eu comecei a jogar a parte 2, já no início, já lembrou aquela sensação de tensão? Ah, não. Eu larguei, não joguei. Mas especificamente no caso de Last of Us, essa imersão, essa interação, ela é muito mais importante pra gente entender todo esse vídeo aqui. Porque pra mim, uma das coisas mais geniais de Last of Us é subverter esse lance do controle. A gente vê isso no final do primeiro jogo, ou da primeira temporada de Last of Us, quando você tem que controlar o Joel fazendo uma parada bizarra. Quando ele decide que ele vai resgatar a Ellie, invade o hospital e vai matando geral, mata médico, o cara sai trucidando todo mundo e é meio que... não, é meio que você não quer controlar, sabe assim? É moralmente questionável, é moralmente condenável, vamos dizer assim, né? Mas você entende ele, mas você... Mas o fato de você ter que controlar ele é ainda muito mais visceral do que você ter que só assistir ele. Uma coisa é, caraca, eu tô assistindo um vilão fazendo a maldade. Outra coisa é, eu tenho que fisicamente andar com o personagem pra ele fazer a maldade. É pior. You just come after her. E você sente isso pior na pele. Por isso que eu falei que a experiência final do primeiro Last of Us, ela é inigualável. Não dava pra série igualar. Não tinha como. E eu tô falando isso tudo porque essa dinâmica, essa diferença de dinâmica tá acontecendo de novo. Porque pelo que todo mundo está me falando, e eu não joguei e todo mundo tá me contando, você controla a Abby no jogo. E aí, a partir daqui, eu vou começar a falar spoiler do segundo episódio de Last of Us. Eu acho que eles conseguiram fazer um negócio ainda pior do que do primeiro jogo, né? Que no primeiro jogo você controla o Joel ali fazendo um negócio que você meio que tenta entender ele e tal. Mas você controlar uma personagem que matou o Joel? Cara! Joel, please get up! No! Eu lembro quando eu terminei o episódio, e aí eu conversei com a galera aqui da Gaveta Filmes que jogou, né? Eu falei, cara, eu acho que se eu jogar The Last of Us, o primeiro momento que eu jogar com a Abby, eu vou me tacar do penhasco. Aí me falaram que tem speedrun exatamente fazendo isso no The Last of Us. Here we go! Oh,
the sub-13. E eu tenho certeza que essa preocupação da pessoa simplesmente querer parar de jogar, eu acho que ainda assim rolou, mas eu tenho certeza que isso estava presente na hora que eles estavam desenvolvendo o jogo. Eu falo assim, cara, vai ter uma galera que simplesmente não vai querer controlar ela. Então, a gente vai ter que mexer na estrutura do roteiro, tanto que na série tá sendo diferente a forma como estão apresentando os dados, pelo que já estão me falando. Você descobre quem é a Abby lá no meio do jogo, quando na série, logo de cara, você já descobre. Tenho certeza que isso vai ser refletido na jogabilidade, no level design, do jeito, como o jogo é feito, como o jogo é montado. É o tipo de coisa que você vai ter que ficar testando muito. Por isso que seria bom você ter um estudo como o da Alura, que aí você faz o seu level design, você desenvolve o seu jogo de forma segura. Porque olha só, eu estou falando aqui de jogos da Naughty Dog. Cara, eles são muito bem feitos. Os jogos da Naughty Dog são muito bem feitos. Não é jogo que costuma dar bug. Eu sei, vai ter gente que vai mostrar bug do jogo da Naughty Dog, mas no geral, você sabe, o jogo da Naughty Dog é redondo, é bem feito. E você consegue isso praticando, fazendo código que funciona. Talvez ainda mais hoje em dia, você tendo inteligência artificial pra debugar os códigos, né, ver onde tem erro ou não, acho que ainda vai ficar melhor. Eu até diria mais, eu acho que a inteligência artificial, ela pode estar presente pra fazer as coisas chatas. Você tem um jogo com uma escala muito grande, seja um Last of Us, provavelmente o Intergalactic que eles estão fazendo lá, ou sei lá, GTA 6, você botar a inteligência artificial pra fazer partes autônomas, você vai ficar uma pessoa mais produtiva. E é exatamente essa oportunidade que você pode fazer de graça agora, que vai rolar a histórica imersão IA da Alura. 5 aulas de graça. Ah, Gaveta, não sei se eu quero me matricular na Alura, não sei o que. Faz de graça. Não precisa de nada, você não precisa de pré-requisito, não precisa pagar nada. Você vai entrar no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Você vai se inscrever e você vai fazer 5 aulas sem pré-requisito. Cara, quero começar a aprender inteligência artificial. Eu te digo mais especificamente o que você vai aprender. Criar não só os prompts mais poderosos, tal, mas você vai otimizar tarefas e desenvolver o sistema de agentes autônomos, né? Que eles trabalham sozinhos e eles executam tarefas por você. Nesse lance de botar a IA pra fazer a coisa legal e a gente faz a parte chata, né? Todo mundo reclama disso. Não, vamos botar a IA pra fazer a parte chata. Tô fazendo edição aqui pro YouTube, tô fazendo um negócio, trabalho num escritório de contabilidade, sei lá o que você faz. Você pode bolar um sistema com agentes autônomos e eles vão fazendo cálculos e trabalhando por você, meu Deus do céu. Eu quero reforçar o quanto isso pode ser um diferencial hoje em dia no mercado de trabalho. Vamos supor, na parte criativa aqui, você sabe editar vídeo, criar coisas, beleza. Eu sei fazer isso tudo e ainda assim inteligência artificial pra botar ela pra fazer a parte chata. Até pra trabalhar, de repente, numa própria empresa que gere alguma coisa de inteligência artificial. De forma legal, com trabalhos que sejam licenciados para treinamento de inteligência artificial, devo dizer isso. Mas às vezes tem gente que faz o código da inteligência artificial e não tem visual, sabe assim, é um botão horroroso e tal. Aí essas pessoas precisam de alguém de front-end, precisam de alguém de design. Tudo isso você aprende na Alura. Você faz curso onde você quiser, do jeito que você quiser. Pode fazer uma formação completa, com certificado na Alura. Mas Gaveta, calma, eu não sei se eu vou me comprometer tanto assim não. Começa na imersão IA. É bom que não só na imersão IA você aprende a ficar atualizado com inteligência artificial, você meio que já vê qual é a da Alura, como é que funciona. Você vai ter 3 professores de excelência ali, Luciano Martins, Valquíria Alencar e o Fabrício Carraro, que já apareceu aqui no canal. E você pensa que é só isso? Não é só isso! Vão ter prêmios pros melhores projetos. Agora é isso. Olha isso, eu tô vendo aqui, são 10 lugares. O primeiro lugar ganha bolsa de 100% na FIAP, 1 ano de acesso ao plano Ultra da Alura e tal. O 10º lugar, ele vai ganhar 1 ano de acesso no plano Ultra da Alura. Quantas pessoas você acha que vão se inscrever nisso? 1000? Não vai ser isso tudo, não. Não é todo mundo que se dá o trabalho de, caraca, vou estudar a parada, vou ficar atualizado. Tanto é que as inscrições são limitadas. Se você não correr, acabou. E a galera, pô, Gaveta, podia ter entrado, pô, eu conseguiria fazer um projetinho pelo menos pra ganhar. Podia. E você não correu e você não entrou. E o Antônio? Entendeu? Não dá esse mole. Tem um QR Code aqui na tela, tem link aqui na descrição desse vídeo. Entra lá, se inscreve. Se prepara pro futuro, pra que ele não seja pós-apocalíptico, que você consiga fazer a IA trabalhar pra gente, não contra a gente. Eu queria terminar isso aqui com um tom negativo. Dá pra ser positivo. Com a Alura. Bom, seja o que for, eu tenho certeza que The Last of Us Parte 2 é um jogo muito bem programado, muito bem feito, não joguei. Mas muita gente falava assim, ah, não sei se deve jogar não. Eu fiquei com raiva de The Last of Us Parte 2. E aí, quando veio o 2º episódio, eu entendi por quê que as pessoas ficaram com raiva. O personagem que você joga a maior parte do tempo na primeira temporada, ele filha da puta! Morre! Além de tudo, você ainda controla a personagem que mata ele. Aí, eu vou começar aqui a falar do que eu achei disso tudo. Eu que não joguei e eu tô vendo isso daí pela primeira vez. Pra mim,
fez um puta sentido o Joel morrer. Eu não sei, pra mim fez. É o meio que toda ação tem uma reação. Ah, Gaveta, fez sentido porque você já sabia disso. Mais ou menos. Eu vou falar um negócio aqui que pode parecer drástico, mas eu vou desenvolver. O Joel é um vilão. É? Vilão depende da tua perspectiva. A gente entra naquele papo, eu acho isso legal, sabe assim? Todo mundo é o herói da sua história dependendo do ponto de vista. Até quando termina uma guerra, né? Tipo, a guerra depende do ponto de vista de quem tá contando a história. Eu falei disso em Oppenheimer, né? Os Estados Unidos venceu a guerra lá contra o Japão. Venceu? Ou foi o vilão que tacou uma bomba atômica e matou zilhões de pessoas? Tudo depende do ponto de vista. Sabe assim? Eu gosto dessa parada meio dúbia. E eu tô falando pra vocês, mesmo antes de ter o spoiler, eu tive um spoiler, eu vi que um personagem importante vai morrer, não sei o que. Assim, eu não vi com todas as letras que era ele que ia morrer, mas eu saquei. Mas mesmo antes de ter essa informação, fazia sentido, sabe assim? Vamos pro Game of Thrones aqui. Quando o Eddard Stark morre, é uma surpresa, tal, não sei o que. Beleza, mas spoiler da terceira temporada de Game of Thrones, tá? Quem não viu, foda. Quando o filho dele morre, né, o Robb Stark, ele morre no casamento vermelho, é chocante, mas não é, meu Deus, que injustiça, que coisa... Não, cara, olha só, você compra o barulho, porque a série, ela deixou plantada lá, cara, o cara devia casar com a filha do cara lá, do Frey, ele casou com outra mulher e ainda foi no casamento com outra mulher. O cara se sentiu ofendido e falou, acabou. Tomou uma atitude drástica, mas tinha um fundamento, assim, alguém faz um negócio desse e fala, cara, isso vai vir depois e vai vir... Eu já tava esperando alguma coisa nesse sentido, eu falei, cara, esse cara fez uma parada bizarra aqui no final. Será que isso vai ficar barato? Não ficou. Mas se você parar pra pensar, ele é um vilão. Eu sei que essa discussão que eu tô tendo aqui, pessoas que já jogaram já devem ter vindo, Gaveta, isso daí é discussão velha. Já tiveram muitos canais que já falaram sobre isso. Tá, tudo bem. Pra mim é novidade. Eu estou falando aqui pra vocês a minha visão do que eu joguei só... Né, viu só os 2 episódios. Do ponto de vista de quem tava lá, da Abby, agora a gente já sabe que a Abby é a filha do médico que tava lá. E justamente do médico, né? O cara é um mega vilão. Porque assim, eu sei que você tá com raiva. Vamos colocar no lugar dela. Ela tá lá no grupo de resistência, Firefly, não sei o que lá, fim do mundo. Alguém achou uma garota que é imune. Porra, a garota é imune. Vai salvar a humanidade. Vamos criar uma vacina pra essa porra. O pai dessa menina, que deve ser o herói pra ela, vai lá e vai operar a garota. Caraca, eu vou fazer uma parada revolucionária. A garota se colocou lá pra, não, eu vou fazer o que é melhor, o que é o certo. A garota se dispôs aí lá. Vai ter que matar ela, mas ela vai se sacrificar pela humanidade. Chamaram um cara que é o capitão do mato lá, que é o Joel, ninguém sabe quem é o capitão do mato lá, pra levar ela lá, beleza, bom, levou. E aí você descobre que do nada esse cara pirou, entrou, matou todo mundo. Matou o médico. Esse cara é um vilãozaço. Assassino. Pensa no lugar da Abby, assim. Tem gente que vai ter dificuldade com isso, que não acompanha a história desde o início. Mas imagina que você estivesse vendo um filme contando toda a história da Abby. Você vendo a Abby crescendo, tá lá, não sei o que, o pai dela lá, não sei o que, ela entrando pro Firefly e de repente vem um cara e mata. Você vai querer entrar numa história de vingança contra o Joel. Assim como ele entrou, assim como vários filmes de vingança a gente vê acontecendo. Assim como, sei lá, no Taken, você quer ver o Liam Neeson se vingando do cara que sequestrou a filha. E você quer ver ele se vingando com crueldade, torturando o cara. E aí vai chegar alguém, não, mas olha só, você não viu o lado do sequestrador. Ele sequestrou, mas na verdade tem toda uma história pra filha dele. Podia até ter. Acabou que no Taken não tem. Mas mesmo se tivesse, você vai falar assim, foda-se, tortura esse cara, sabe assim? Se você olhar a história da Carrie pelo lado de uma pessoa que foi pro baile, aqui o fulaninho de tal, ele tá aqui, ele é muito bonzinho, ele ajuda as crianças, e ele foi pro baile. Chegou no final, caiu um balde de sangue na cabeça da garota e o Joãozinho riu também, porque foi engraçado. Não, foi meio pesado, ele não devia ter rido, mas foi engraçado, Ela virou um demônio e matou todo mundo. Aí fica, caraca, não, que horrível ter que se vingar dessa mulher. Mas porque você tá vendo o ponto de vista da história do Joãozinho, que foi pro bailezinho, não da mulher que sofreu bullying o tempo inteiro e estourou lá. Perspectivas. É compreensível pra mim ter esse sentimento de vingança depois da gente se esforçar pra fazer esse vídeo e você não deixar um likezinho. Eu vou me vingar. Não vou me vingar. Não tem como me vingar, na verdade. Mas daí, na verdade, vocês podem simplesmente não deixar o like. Eu não tenho como me vingar. Eu vou continuar produzindo o melhor que eu posso. Mas seria legal você deixar um like, você se inscrever nesse canal. Você é uma dessas pessoas que assiste o vídeo do canal Gaveta e você não apertou ali pra se inscrever, pô, pra você não vai fazer tanta diferença assim. Eu diria pra você ligar a notificação pra quando lançar um vídeo tá lá na home do YouTube, mas cara, não, eu não quero notificação apitando meu celular, mas pelo menos se inscreve. Esses números são importantes pra gente. Mas enfim, voltando. Nesse ponto você entende até o médico, né? Porque quando o Joe chega lá, o médico, não vou deixar você levar ela, matar ela, mas cara, pensa no lado do cara. Peraí, você tá matando todo mundo, cara. Não, pelo amor de Deus, deixa eu salvar todo mundo.
Joel é um monstro. E a gente sente esse incômodo no final da primeira temporada, assim como no jogo. A gente sente que ele tá errado, mas a gente tenta entender o lado dele. De, cara, eu sei por que ele tá fazendo isso. Ai, que merda. É moralmente condenável, sabe assim? Mas a verdade é única. O Joel impediu a salvação da humanidade porque ele precisava de terapia. É isso. Pode começar, Carlos. É que minha semana foi muito difícil. O cara precisava de uma terapia para lidar com o luto. O cara não teve a terapia, o cara condenou a humanidade, salvou uma vida, mas uma vida, ela se propôs, é complexo, é questionável, não tem um certo e errado, mas o cara precisava de terapia, precisava. Quer dizer que a pessoa que me faz mal e eu tenho que fazer terapia. Não, eu quero é vingança. Mas como a gente acompanha ele desde o início, a gente cria uma empatia, coisa que o autor sabe que a gente ia criar. A gente vê desde o início ele perdendo a filha dele, tudo isso pra gente ter todo aquele clima de empatia pra chegar ali no final, o cara se tornar um vilão e ainda assim a gente se tornar um pouco empático com ele. Isso aconteceu com o Joker. O Joker mata um cara ao vivo na televisão. É bizarro. Get what you fucking deserve! E a gente meio que dá um a gente, não, tá errado. Tanto que esse filme ficou perigoso. O cara fez o segundo filme de Joker 2, que é uma bosta, pra desfazer isso. O Joker é um monstro, mas a gente vendo ele ao longo do filme e ele sofrendo bullying lá do personagem do Robert De Niro, do Murray, a gente não faria o mesmo, mas a gente entende. Tipo, eu não faria o mesmo, mas eu entendo porque que ele explodiu a cabeça do cara ali. E isso sendo o Joker fazendo as maluquices que ele faz no filme, as bizarrices que ele faz. Crime, batendo a cabeça do cara na parede, isso o quê? Se no Joker você já tem uma empatia, mesmo que mínima, imagina no caso do Joel, que foi só o momento, aquele momento. Dizem que ele fez mais maldades antes no passado, a gente não viu, então não tem ali a repulsa. A gente viu ele sofrendo, perdendo a filha, a gente viu ele construindo uma relação com a Ellie, chega no final ele estoura. Nossa empatia vai ser maior ainda. Mas assim como o Joker, ele é um vilão. A Gaveta, ele não é um vilão, não, ele fez uma coisa ruim na vida dele, Então se na vida real você tem uma pessoa na mesma condição, que cara, não, olha, vou trazer essa garota aqui, vai ter a cura do câncer aqui, a garota vem aqui pra fazer, de repente essa pessoa pira, entra no hospital, sei lá, um copador aqui e mata geral. Não, olha, tá tudo bem, ele tinha uma conexão, deixa quieto? Ou essa pessoa tem que ter tempo de cadeia? Só que no mundo pós-apocalíptico não tem cadeia, não? Não, tem olho por olho, dente por dente. E aí ele sofreu a pena dele, que foi a tortura pela Abby. E aí eu vou falar uma outra coisa que eu tô prevendo e que eu estou pensando aqui. Eu vi muita gente reclamando assim, cara, a Abby da série, ela não é tão forte, tão musculosa quanto a Abby do jogo. Eu já vi gente, inclusive, dizendo que não seria nem possível num cenário desse, pós-apocalíptico, ela ser tão rasgada como ela é no jogo. Mas tá, tanto faz. Eu vi gente falando assim, cara, é ruim porque no jogo o fato dela ser mais musculosa faz a tortura com o Joel ser ainda mais cruel. Sim, mas eu gosto que ela não seja, e eu entendo talvez até que ela não seja musculosa. Dela ter sido, inclusive, interpretada pela Caitlin Dever. Por que escolheram ela e tal, não sei o quê? Pra mim, é muito mais importante agora pra história, especialmente quando você não tem a interação do jogo, que você crie uma certa conexão de empatia do que você tornar o crime ainda mais drástico. Assim como no jogo você vai ter que conectar com ela, eu acredito que na série também vai acontecer isso. Você vai ter que criar, de alguma forma, empatia com a Abby. E você vai começar a ter que ver a história desse jeito que eu tô falando, que é enxergar o Joel como um vilão e ela como uma pessoa que está se vingando. Assim como no final do Carrie, você só não julga ela um monstro, acabou. Você meio que tenta entender o lado da Carrie. Você meio que tenta entender o lado do Liam Neeson torturando o cara no Taken. Porra, mas ele tá torturando, ele enfiou uma parada na perna do cara, ele eletrocutou o cara, ele é sádico. Mas você acha que o cara fez maldade e você acha que ele merece. A Abby acha que o Joel fez maldade e acha que ele merece. E eu acho que assim, o fato dela não ser musculosa, eu acho que isso daí vai ajudar para as pessoas terem empatia com ela. Impossível as pessoas terem empatia com a Abby. Eu também achava isso de muitos personagens de Lost, e isso foi mudando com o tempo. Eu também achava isso com personagens de Game of Thrones, e isso mudou. Jaime Lannister, era impossível eu ter empatia com esse cara. Primeiro episódio, esse cara tá com a criança da varanda. The things I do for love. Esse cara é um escroto, esse cara é um imbecil, esse cara tem que morrer seco. E eu consegui, ao longo do tempo, ter empatia, porque eu comecei a ver o outro lado dele. Então eu acho, a minha teoria aqui é, a Abby vai passar por um arco semelhante ao que o Jaime Lannister passou, que era um cara que era impossível
impossível a gente simpatizar com ele. De alguma forma a gente simpatizou, que a gente começou a ver o lado dele e isso aqui lá. É o que eu acho que tá sendo construído. Eu acho isso genial. Pode não ser, tá? Eu não sei, eu não joguei, mas é o que me começou a construir ali e eu comecei a gostar da ideia. Então fala assim, cara, você desgostou da série porque esse cara morreu, porque... Não, acho que pra mim a série tá ficando mais interessante. Talvez seja efeito de um dos melhores episódios de série que eu já vi. Talvez. Caraca, disseram que essa batalha que teve ali em Jackson não teve no jogo. Tudo bem. Eu acabei esse episódio e falei, caraca, eu fiquei de queixo caído com o nível da produção, tudo. Assim, eu falei, cara, esse episódio ele estaria no meu top 10 melhores episódios de série que eu já vi. Eu acho que estaria. Agora, eu já falei aqui no canal várias vezes sobre a adaptação de jogos pras telas, né? Do desafio que é você adaptar alguma coisa que é feita pra ser interativa de uma coisa que é pra você consumir de forma passiva, como é uma série ou um filme. Mas o que você pode consumir agora é o beijo bem forte que eu vou mandar na sua bundinha, ó.